Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 3 da prova de 2019 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de máquinas assíncronas e de corrente contínua. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer uma questão da prova de 2019, questão número 3. É uma questão que fala sobre motores assíncronos, motores de indução. E mais particularmente envolve um pouquinho de alguns conceitos da parte de motores, falando sobre o controle de velocidade desse motor. Bom, essa questão é muito interessante porque ela traz vários conceitos, então eu recomendo que você pause o vídeo, leia a questão, tente entender essa questão, depois você volte aqui e compare seu resultado com o nosso. Bom, então vamos relembrar alguns pontos chaves aqui. O primeiro deles é como a gente calcula a velocidade síncrona do motor. Ela é calculada, a velocidade síncrona, por uma constante, que é 120, vezes a frequência da rede, dividido por P, que é o número de polos. Então aqui a gente pode encontrar a velocidade síncrona em função do número de polos e o número de polos em função aí da velocidade síncrona. Lembrando que este número aqui, ele tem que ser inteiro, tá? O número de polos tem que necessariamente ser um número inteiro. Ele nunca será um número decimal. Outro ponto que a gente precisa relembrar é como que se calcula o escorregamento do motor. O escorregamento é definido pela velocidade síncrona menos a velocidade de rotação do eixo, dividida pela velocidade síncrona. Então essa é uma forma interessante. Bom, outro ponto importante que a gente precisa ter em mente é que o motor, quando a sua velocidade aqui, como a gente viu, ela é proporcional à frequência. Então, se eu quiser acionar o motor a uma frequência menor do que a sua frequência nominal, ele vai ter uma velocidade menor. Só que para isso a gente precisa manter alguns parâmetros, A gente precisa ter em mente alguns parâmetros. Um deles é que a razão tensão frequência, ela tem que ser constante. Ela tem que ser uma constante. Essa razão ela não pode mudar, certo? Por quê? Porque se eu mudar, aumentar, diminuir a frequência, o torque não vai se manter. E a gente está aqui trabalhando numa curva muito parecida com essa aqui, que é uma curva do torque em função da velocidade síncrona. Então, existe uma região aqui em que a gente consegue manter o torque até chegar na velocidade nominal do motor. Depois esse torque aqui ele começa a cair. E aqui nesse ponto existe uma outra curva em vermelho que é de aumento da potência. Então eu começo a aumentar a potência até chegar numa região aqui de velocidades mais altas de potência constante. Então aqui a potência é constante, E aqui, antes da velocidade síncrona, eu consigo que o torque seja constante. E que para ele trabalhar, então aqui é a velocidade nominal, valores menores aqui. Desse ponto aqui são valores em que a velocidade é menor do que a nominal. E para cá são valores que a velocidade é nominal. Porque a gente tem a equação de que a potência ela é igual ao torque vezes a rotação. Então, se eu estou aqui antes da velocidade nominal, eu estou diminuindo a minha velocidade e mantendo o meu torque, então eu estou diminuindo minha potência.
E aqui é por razões de construção do motor, né? Aqui eu vou ter que ter um enfraquecimento do fluxo, porque o motor só consegue manter uma potência constante. Bom, outro parâmetro que a gente precisa manter é manter a diferença de rotação, o delta N. Vou pôr delta W porque que eu uso. Esse delta W aqui, que é a diferença entre a velocidade síncrona menos a velocidade de rotação, ela tem que ser mantida também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa fórmula. Outro ponto importante que a gente precisa lembrar é conhecer as três regiões do torque em função do escorregamento. Existe um gráfico que ele é mais ou menos aqui assim. Deixa eu desenhá-lo aqui. Então aqui nesse eixo está o torque e aqui está o escorregamento. Então aqui, para um escorregamento de 1 até 0, ou seja, aqui seria a velocidade síncrona, o motor ele trabalha mais ou menos assim. Então aqui é a região de motor, que a gente tanto conhece, que é o que mais comum que a gente trabalha. Então essa região toda vermelha aqui. Só que existe um outro gráfico aqui para baixo, em que o torque agora, quem está imprimindo o torque é a carga. Ou seja, a carga aqui, ela está colocando, né, tá fazendo o eixo rodar mais rápido do que a velocidade síncrona, que é o caso aí da questão. Então, essa região aqui em azul, que é o que a gente vai ter que trabalhar, ela é chamada de região de gerador, né? Ele está gerando. E existe um terceiro ponto aqui que a gente não vai trabalhar, que é o freio regenerativo, né? Um pouquinho verde, então tá aqui, que é o freio regenerativo, que a gente não vai trabalhar com ele aqui, que é uma região em que o motor está rotacionando e você quer diminuir a rotação dele de forma mais rápida. Então a gente tem que ter em mente que aqui nesse ponto o eixo, né, do motor aqui vai rodar, vai rotacionar mais rápido. Então a característica aqui, por exemplo, é que o escorregamento, se ele estiver entre 1 e 2, por exemplo, ele está em freio, né? Freio regenerativo. Nesse caso aqui, o que está acontecendo aqui? O campo girante, né? O campo síncrono, ele tá girando em um sentido. Então, o valor do campo girante está em um sentido e o rotor está em sentido oposto. Por isso que a gente tem essa característica aqui de rotação. Aqui, ambos estão no mesmo sentido no motor, né? E o campo girante está num sentido e está mais rápido do que o rotor. E o rotor também está no mesmo sentido, com velocidade menor. E aqui também, só que no gerador, só que o rotor, ele está mais rápido do que o campo girante. E aí o que acontece? A característica é que aqui vão ter números negativos de escorregamento. Então o escorregamento que a gente conhece de 0 até 1, ele está atuando como motor. Freio regenerativo, ele é um escorregamento maior do que 1, e como gerador é de 0 a valores negativos. Então é aqui que a gente vai atuar, certo? Bom, pessoal, esses eram os conceitos iniciais, assim, bem en passant, que a gente vai usar nessa questão. Então eu vou criar uma nova página para a gente começar a destrinchar essa questão, que ela é bem trabalhosa, tá bom? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto aqui é fazer a letra A. A letra A ele pede para a gente calcular o número de polos e o escorregamento nominal do motor. Bom, o número de polos. A gente sabe que a velocidade do rotor ela é 394 RPM, né? Então a gente aqui não tem a velocidade síncrona. Como que a gente vai calcular isso? A gente sabe também que a frequência é 60 Hz. Bom,
Lembrando da fórmula aqui, a velocidade síncrona, então observe que aqui eu estou com velocidade síncrona e aqui velocidade rotor, são coisas distintas. Ela vai ser igual a 120 vezes a frequência da rede dividido pelo número de polos. Então, o número de polos vai ser igual a 120 vezes a frequência dividido pela rotação síncrona. O que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que o número de polos é aproximadamente 120 vezes a frequência dividido pela velocidade do rotor. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente sabe que no motor a velocidade do rotor e a velocidade síncrona estão mais ou menos próximas. E a gente tem em mente que o número de polos ele tem que ser um número inteiro. Então a gente vai conseguir chegar nele com tranquilidade. Então, o número de polos vai ser aproximadamente a 120 vezes a frequência, que é 60 Hz, dividido pela velocidade do rotor, que é 394. Portanto, o número de polos é aproximadamente... Então, ele é aproximadamente 18,27. Bom, como eu já falei, esse número ele tem que ser um número inteiro e tem que ser geralmente um número par, tá? Por quê? Por que tem que ser um número par? Porque o motor ele tem polo sul e polo norte. Você não consegue ter só um polo norte ou só um polo sul. Então são impares. Então esse número tem que ser par. Portanto, o número inteiro par mais próximo que a gente tem é o número de polos igual a 18. Então, o número de polos é igual a 18. Tanto é que a gente vai calcular o escorregamento nominal. E para a gente calcular o escorregamento nominal, a gente tem que calcular a velocidade síncrona. A velocidade síncrona ela é calculada por 120, a mesma forma, 60, dividido pelo número de polos. Então, a velocidade síncrona vai ser 120 vezes a frequência, que é 60 Hz, dividido por 18. Portanto, a nossa velocidade síncrona vai ser igual a 400 RPM. Bom, então tá aí. Podemos ver que a velocidade síncrona é um pouco mais maior, um pouco mais rápida, né, do que a velocidade do rotor. Então, confirmando que está correto aqui a nossa análise. Então, agora o próximo passo é calcular o escorregamento nominal. O escorregamento nominal ele é definido por velocidade síncrona menos a velocidade do rotor dividido pela velocidade síncrona. Então, o escorregamento é igual à velocidade síncrona, a gente acabou de calcular, que é 400, menos a velocidade do rotor, que é 394, dividido pela velocidade síncrona, que é 400. Portanto, o escorregamento nominal é igual a 1,5%. Então está aqui respondida a nossa letra A. Bom, teremos aqui então, vamos começar a fazer a letra B. Na letra B ele pede que a frequência, né, e a tensão de alimentação. Então, qual frequência que a gente quer? A frequência da rede, que o drive vai colocar, né, que o inversor vai entregar lá para o estator do motor, para que essa carga seja elevada com carga nominal e com rotação de 200 RPM. Então, o que acontece? Aqui, a velocidade do rotor vai ser 200 RPM. E o que a gente quer é que o torque seja constante. Então, aqui a gente precisa lembrar dois pontos. A variação da velocidade síncrona menos do rotor, ela tem que ser constante. E quanto que ela era? Se vocês lembrarem lá, a velocidade síncrona da letra A era 400, menos a velocidade do rotor era 394. Então, essa variação é de 6 RPM. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? E que a tensão sobre a frequência, ela também tem que ser uma constante, né? A gente sabe que o nosso motor ele é alimentado em 440 com a frequência de... Então, isso aqui é 440 para uma frequência... para uma frequência de 60 Hz. Então,
a gente pode escrever isso aqui matematicamente. 400 sobre 60 é igual a V' sobre F'. Então, a gente manipulando a frequência, a gente consegue achar a frequência e vice-versa, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, então, é, para manter o torque, a gente sabe que a variação da velocidade ela tem que ser de 6 RPM. A gente sabe que a velocidade do rotor ela foi dada no exercício e é 200 RPM, né? Então, a velocidade síncrona, que ela é a velocidade do rotor mais a variação da velocidade, ela vai ser igual à velocidade síncrona, 200 RPM mais RPM. Então, a velocidade síncrona, né, da frequência que está sendo entregue lá no estator é 206 RPM. Então, está aqui a primeira parte respondida. E aqui a gente consegue, então, calcular qual é a frequência, né? A gente sabe que a velocidade síncrona ela é igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Só que aqui eu vou fazer um detalhe. Eu vou colocar velocidade síncrona linha e frequência linha. Por quê? Porque aqui são frequências diferentes da nominal, né, que a gente está trabalhando. Então, a frequência linha que a gente está procurando, ela vai ser igual ao número de polos vezes a velocidade síncrona dividido por 120. Então, a frequência linha é igual ao número de polos que a gente calculou na letra A, que é 18, a velocidade síncrona que nós acabamos de calcular, que é 206 RPM, dividido por 120. Portanto, a frequência que o drive, né, que o inversor de frequência tem que entregar vai ser 30.9 Hz. Então tá aqui. Então tá aí a primeira parte da questão. A segunda parte da questão é a gente calcular a tensão. E a gente já deduziu essa fórmula. A gente sabe que V' é igual a frequência linha vezes 440 sobre 60, né? Porque é uma constante. Então, a tensão linha é igual a 30.9 Hz vezes 440 volts dividido por 60 Hz. Portanto, a tensão vai ser igual a 226.6 volts. Então tá aí, respondido nossa letra B, ok? Vou criar uma nova página para a gente fazer então a letra C. Bom, a letra C ela é muito parecida com a letra B, né? Aqui ele pede a frequência e a tensão de alimentação para que a carga esteja abaixando, né, com rotação de 150 RPM. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma carga aqui, né? Só ilustrando aqui. E ela está descendo. E aqui tem o nosso motor ligado aqui, um eixo. Então, essa carga, né? Essa carga está fazendo aqui o meu motor, imprimindo um torque para o meu motor. Então ele está fazendo que o meu eixo, né, a rotação do eixo, ela é maior do que a velocidade síncrona. E ele deixa isso claro, ainda bem que ele deixa isso claro na questão, que o motor está trabalhando como gerador assíncrono, né? Ou seja, é como se ele estivesse entregando energia para a rede, né? Basicamente é isso mesmo, ele está entregando energia para a rede. Bom, a primeira equação que a gente tem que usar aqui é que a variação de velocidade ela é igual à velocidade do rotor menos a velocidade síncrona. Repare que essa equação aqui está invertida daquela outra que a gente usou. Por quê? Porque ele está trabalhando como gerador assíncrono. Então, aqui a minha rotação, o rotor, ele está mais rápido do que a velocidade síncrona. Por isso que eu inverti para ter um número positivo aqui. E esse número já calculamos, né? Esse número aqui, ele é 6. Então, a velocidade do rotor aqui é 150. Então, a velocidade síncrona é o que a gente vai calcular. Portanto, a velocidade síncrona do motor é 144 RPM.
Então tá aí. Agora, a partir desse ponto, a gente consegue encontrar, então, qual é a frequência, né, que está sendo entregue para o motor. Aquela velha fórmula que a gente já usou. Velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência linha dividido pelo número de polos. E aqui eu gosto de colocar esse linha, né, para diferenciar que não é a velocidade síncrona nominal do motor, né, não é essa velocidade nominal. Então, a velocidade síncrona é igual ao número de polos vezes a velocidade síncrona dividido por 120. Velocidade síncrona, número de polos é 18, a gente calculou. Velocidade síncrona é 144 RPM dividido por 120. Portanto, a frequência vai ser igual a 21,6 Hz. Então tá aqui, né, a frequência. Agora, para a gente encontrar novamente a tensão, a gente vai lançar a mão daquela velha formulazinha. A tensão sobre a frequência tem que ser 440 sobre 60. Por que 440? Porque são os valores nominais, né? A tensão nominal do motor e a frequência nominal, 440 volts sobre 60 Hz. Então, a tensão vai ser igual a frequência linha vezes 440 sobre 60. A tensão no motor, 21,6 Hz vezes 440 volts dividido por 60 Hz. Portanto, a tensão a que o motor deve ser submetido é igual a 158,4 volts. Tá, então, respondido a nossa letra C. Então agora vamos para a última parte do exercício, né, que é a letra D. Então vamos lá fazer a letra D. Bom, no início do vídeo a gente conversou sobre característica, né, torque, potência, velocidade aqui do motor. Então aqui a gente tem uma velocidade síncrona, velocidade nominal, né, do motor, um pouco maior aqui. Então aqui seria velocidade e aqui duas curvas, né, torque e potência. Bom, o que acontece aqui quando a velocidade nominal é menor, né? Essa velocidade é menor do que a nominal. A gente consegue entregar aqui torque constante. Então, esse aqui é o torque constante, que é o que a gente fez na letra B e letra C. Depois desse momento aqui, esse torque começa a cair. Só que, por sua vez, a potência aqui, ela começa a subir, até que ela chega aqui no momento e estabiliza. Então aqui é potência constante, enfraquecimento do fluxo. Por que essas curvas? Porque existe uma relação entre a potência no eixo ou potência mecânica, ela é igual ao torque, né? Torque mecânico, vezes torque, o conjugado, vezes a velocidade no eixo. Então, essa é a equação que a gente usa. Então, o que está acontecendo aqui? Se a velocidade é menor do que a nominal e eu estou mantendo esse torque constante, então isso aqui é uma equação, né, direta, proporcional. Se eu estou diminuindo a velocidade, eu estou diminuindo a potência. Então a gente vai usar essa equação justamente para calcular essa letra D, que se pede. O primeiro ponto aqui é a gente calcular, então, qual que é o torque mais ou menos ali nominal da máquina. A gente sabe que o torque nominal da máquina, ele vai ser dado pela potência do eixo dividido pela rotação do eixo. E essa potência do eixo aqui, ela foi dada que é 550 kN, né? Dividido pela velocidade do rotor. Essa velocidade, ela é 394 RPM. Só que para a gente calcular isso, a gente precisa transformar isso em radianos por segundo. E como que a gente faz? Basta eu multiplicar por 2π e dividir por 60. A gente já falou como faz isso em vídeos anteriores, mas basicamente é RPM, então são 2π, cada volta no círculo
é 2π, né? 2π radianos, e 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu fazendo essa multiplicação, eu transformo de rotações por minuto para radianos por segundo. Então, lembrar, né, ter isso aí em mente, que precisamos, então, mudar as unidades, tá? Então, o torque nominal da máquina vai ser 550 vezes 60 dividido por 2π vezes 394 kNm. Aqui vocês poderiam, por exemplo, resolver essa equação, já que a gente está usando calculadora. A prova da Marinha permite calculadora. Eu não gosto de ficar resolvendo isso, porque às vezes, a depender de questões, a gente pode simplificar alguns valores, tá? Então fique à vontade se você quiser resolver isso aqui, jogar nas próximas equações ou vir trazendo esses números. Bom, o torque no modo motor, vamos colocar aqui então, no modo motor, e eu vou pôr entre parênteses letra B, ele vai ser dado aqui então, a potência mecânica naquela situação, ela vai ser esse torque nominal, e a gente vai ter que, usando essa equação aqui, ó, potência é igual a torque nominal vezes a velocidade. Então, qual que é o torque nominal? É o que a gente acabou de calcular, que é 550 vezes 60 dividido por 2π vezes 394 vezes a velocidade a que o motor estava rodando lá, né? O eixo estava rodando, que era 200 RPM. Então, 200 RPM vezes. E aqui eu vou ter que fazer o mesmo procedimento, que era em RPM, eu vou ter que transformar para radianos por segundo. Então, basta multiplicar por 2π vezes 60. Então, observe só. Tem 2π aqui no numerador e no denominador. Tem 60 Hz aqui e também tem aqui. Então, eu consigo chegar à conclusão que a potência mecânica lá na letra B, ele funcionando como motor, é igual a 550 kNm vezes 200 RPM sobre 394. Portanto, potência mecânica aqui nesse caso, portanto, a potência mecânica aqui vai ser igual a 279,2 kW. Então tá aqui, potência mecânica da letra A. Então aqui a gente vai pôr, no caso, gerador, né? E eu vou pôr aqui entre parênteses, letra C, que foi o que a gente fez na letra C. Então aqui, a gente vai usar o mesmo, só repetir números. Então a potência mecânica, ela vai ser igual ao torque nominal que a gente acabou de calcular, 550 vezes 60 dividido por 2π vezes 394, vezes a rotação lá, que é 150, né? Então, 150 vezes, aí eu transformo para radianos por segundo, 2π sobre 60, e simplifico novamente, 2π com 2π, 60 com 60. E aí, eu chego à conclusão que minha potência mecânica aqui do motor, ela é 550 vezes 150 dividido por 394. Portanto, a potência mecânica na letra C vai ser igual a 209,4 kW. Então tá aí, respondido nossa letra D. Pessoal, questãozinha bem interessante, né? Tinha alguns pontos aí bem interessantes para a gente relembrar. Espero ter ficado claro. Até um próximo vídeo. Tchau.